Existe um momento na vida de qualquer caminhoneiro ou caminhoneira em que a estrada deixa de ser apenas asfalto e quilômetros. Ela se torna espelho. Reflete as escolhas que fizemos, os sonhos que carregamos na carroceria da alma e também o peso das renúncias que acumulamos ao longo dos anos. Márcia conhecia esse peso. Aos 57 anos, ela dirigia um caminhão Scania vermelho há mais de 2 décadas. Suas mãos eram firmes no volante, mas os ombros acumulavam uma fadiga que nenhuma noite de sono conseguia curar. A estrada entre Goiás e Mato Grosso do Sul era seu território, seu ganha-pão, sua prisão voluntária. Naquela madrugada de junho, enquanto o frio da serra cortava o ar e a neblina engolia as placas quilométricas, Márcia não imaginava que estava prestes a viver algo que mudaria não apenas aquela viagem, mas o sentido de tudo o que ela carregava dentro de si. Porque às vezes, quando estamos no limite, quando o tanque está quase vazio e o corpo pede trégua, é justamente aí que a vida nos oferece uma fagulha, um gesto inesperado, uma presença discreta, um encontro que parece acaso, mas que carrega a marca do destino. E Márcia estava prestes a descobrir que, mesmo na solidão da estrada, ninguém viaja verdadeiramente sozinho. Antes de continuarmos essa história, e eu prometo que ela vai tocar seu coração, gostaria de fazer um convite simples. Se você aprecia narrativas reais, histórias de superação e encontros que restauram a fé na bondade humana, inscreva-se no canal, deixe um like, ative o sininho. E se você estiver assistindo de algum lugar especial, da sua casa, de outro país, de uma cidade pequena ou grande, compartilhe nos comentários. Histórias como essa ganham vida quando são compartilhadas, e a de Márcia merece ser ouvida. Agora, vamos voltar àquela madrugada fria. A BR-060 cortava o cerrado com a precisão de uma cicatriz antiga. De um lado, pastagens intermináveis. Do outro, pequenos morros cobertos por vegetação rasteira que, à luz dos faróis, pareciam criaturas adormecidas. O céu estava encoberto. Não havia lua, apenas o clarão amarelado dos postes espaçados e o brilho distante de uma ou outra fazenda. Márcia dirigia às 6 horas consecutivas. Saíra de Goiânia às 19 horas da noite anterior, carregando 25 toneladas de ração animal com destino a Campo Grande. Era uma carga comum, uma rota conhecida, mas o cansaço daquela semana havia sido diferente. Ela não dormira direito nos últimos 3 dias. Problemas com o caminhão, um vazamento no sistema hidráulico que a obrigara a fazer um reparo de emergência em Itumbiara, atrasos na liberação da carga, uma discussão áspera ao telefone com o despachante. Tudo isso se somava à dor surda no quadril, sequela de anos sentada no mesmo banco, na mesma posição, enfrentando estradas esburacadas e curvas traiçoeiras. Mas Márcia não reclamava, nunca reclamara. Ela aprendera desde jovem que a vida não esperava por ninguém, que era preciso seguir em frente, apertar os dentes, continuar. Fora assim quando perdera o marido, 17 anos atrás, num acidente de trânsito que a deixara viúva aos 40. Fora assim quando decidiu assumir o caminhão que pertencera a ele, aprender a dirigir, enfrentar o preconceito dos colegas homens, provar que era capaz. E fora assim nos anos seguintes, criando sozinha o filho, pagando as contas, mantendo o veículo em dia, resistindo. Mas resistir tem um custo. E naquela madrugada, enquanto a neblina se adensava e o frio penetrava pelas frestas da cabine, Márcia sentia que algo dentro dela estava perto de se romper. Ela acendeu o rádio, apenas estática. Desligou, olhou o painel. Combustível ainda suficiente, temperatura do motor estável, velocidade constante. Tudo aparentemente sob controle. Mas o coração dela batia descompassado. As mãos tremiam levemente. A vista, cansada, embaralhava as linhas da pista. Só mais 1 hora, ela murmurou para si mesma. Só mais um trecho.
Foi então que o caminhão começou a perder potência. Márcia sentiu a mudança no ronco do motor antes mesmo de olhar os indicadores. Um engasgo sutil, depois outro. A velocidade caía. Ela tentou acelerar, mas o Scania não respondia como deveria. O coração dela disparou. "Não agora!" sussurrou a voz tensa. "Por favor, não agora!" Mas a estrada não houve súplicas. Ela conseguiu manobrar o caminhão para o acostamento, acionando a sinalização de emergência e reduzindo a marcha com cuidado. O veículo estacou com um último suspiro mecânico. Silêncio. Apenas o som distante do vento entre os arbustos e o farfalhar das folhas secas. Márcia desligou a ignição, respirou fundo e desceu da cabine. O frio da madrugada a atingiu como um tapa. Ela puxou o casaco, apertou o zíper até o pescoço e caminhou até a frente do caminhão. Abriu o capô, iluminou o motor com a lanterna do celular. Não era mecânica especializada, mas entendia o básico. Verificou mangueiras, correias, conexões. Tudo parecia no lugar. Tentou dar a partida novamente. Nada. Ela voltou a descer, agora com uma sensação de impotência subindo pela garganta. Olhou ao redor. Não havia posto, não havia casa, não havia luz além da que vinha do próprio caminhão. A neblina engolia tudo. O celular mostrava apenas uma barrinha de sinal, oscilante. Márcia sentou-se no degrau da cabine e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sentir o peso completo da solidão. Não era apenas aquele momento. Era tudo. A vida inteira resumida àquele instante. Ela, sozinha, no meio do nada, sem ninguém para ligar, sem rede de apoio, sem salvação à vista. Pensou no filho, Rodrigo, que morava em São Paulo, trabalhava numa empresa de tecnologia, tinha esposa e 2 filhos pequenos. Ele sempre pedia para ela parar de rodar. "Mãe, você já trabalhou demais. Vem morar perto da gente. Descansa." Mas Márcia não conseguia. Descansar significava parar. E parar, para ela, era admitir que o tempo havia passado, que ela envelhecera, que não era mais necessária. O caminhão era tudo o que lhe restava de identidade. Ela olhou para as próprias mãos, ásperas, marcadas por calos, unhas curtas e sem esmalte. Mãos que seguraram volante, trocaram pneus, carregaram malas, abraçaram o filho pequeno, fecharam o caixão do marido. Mãos que nunca pararam. E agora, ali, naquele acostamento perdido, elas tremiam. Não de frio, de exaustão, de medo, de um cansaço que vinha de dentro, daquele lugar onde guardamos as dores que não podem ser ditas em voz alta. Márcia fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Chorava pela solidão, pelo corpo que doía, pelos anos que voaram, pela sensação de ter dado tudo e ainda assim sentir-se vazia. Chorava porque pela primeira vez não sabia o que fazer. Foi o som de um motor que a despertou do transe. Márcia ergueu a cabeça, enxugou o rosto rapidamente com a manga do casaco. Viu faróis se aproximando, devagar. Um caminhão menor, um 3/4, parou alguns metros à frente. Ela ficou tensa. Estrada de madrugada, sozinha, parada. Todos os avisos de segurança gritavam na sua cabeça, mas não havia para onde ir. A porta do caminhão se abriu e desceu um homem. Aparentava uns 60 anos, baixo, atarracado, boné surrado, colete refletivo. Ele acenou, mantendo distância respeitosa. "Tá tudo bem aí, companheira?" A voz era calma, pausada, sotaque do interior. Márcia hesitou, mas respondeu. "Caminhão pifou. Não sei o que foi." O homem aproximou-se devagar, as mãos visíveis, o olhar sereno. "Posso dar uma olhada? Sou Toninho. Trabalho com transporte há 30 anos. Entendo um pouco de motor." Ela assentiu, ainda cautelosa. Toninho subiu na cabine e tentou ligar. Ouviu o som. Desceu, abriu o capô, inspecionou com uma lanterna mais potente que a de Márcia. Depois de alguns minutos, ele voltou. "Bomba injetora. Ela tá falhando. Não é coisa que se resolve aqui, na beira da estrada."
Vai precisar de guincho ou de um mecânico com ferramental. Márcia sentiu o desânimo apertar o peito. E onde eu vou achar isso a essa hora? Toninho coçou a barba rala. Tem um posto daqui a uns 20 quilômetros. O Bené, que é o dono, mora nos fundos. Ele tem oficina. Já ajudou muita gente. Posso ligar para ele, ver se aceita dar uma força. Márcia olhou para aquele homem. Um estranho parado na estrada, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Algo dentro dela, endurecido por anos de desconfiança, começou a se dissolver. Eu agradeço, de verdade. Toninho sorriu de leve, pegou o celular e discou. A conversa foi breve, pontuada por "ans" e "tá bom". Ele desligou. Bené vem, vai trazer o guincho. Fica tranquila. Enquanto isso, sobe aqui no meu caminhão, toma um café. Tá frio demais para ficar aí fora. Márcia hesitou, mas o cansaço era maior que o medo. E havia algo na presença daquele homem, uma bondade simples, sem segundas intenções, que a fazia confiar. Ela subiu no caminhão de Toninho. Ele serviu café de uma garrafa térmica, num copinho de plástico. O líquido quente desceu pela garganta dela como um abraço. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Imagina, a estrada é dura, a gente precisa se ajudar. E naquele gesto, um café compartilhado, uma presença solidária, uma mão estendida sem alarde, Márcia sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Bené chegou 40 minutos depois, dirigindo um guincho barulhento, acompanhado de um rapaz magro que parecia ser seu ajudante. Ele cumprimentou Márcia com um aperto de mão firme e foi direto ao trabalho. O Scania foi preso ao guincho com eficiência e a pequena comitiva seguiu lentamente até o posto. O lugar era modesto. 2 bombas antigas, uma lojinha de conveniência, banheiros externos e, nos fundos, uma oficina coberta por telhas de zinco. Bené conduziu o caminhão até lá, estacionou e disse: "Vou dar uma olhada agora. Se for o que eu estou pensando, consigo resolver até de manhã, mas a senhora precisa descansar. Tem um quartinho ali nos fundos, uso para motorista em aperto. Não é luxo, mas tem cama limpa e chuveiro." Márcia sentiu um nó na garganta. "Quanto vai custar?" Bené olhou com uma expressão serena. "A gente vê isso depois. Agora a senhora vai dormir." Ela obedeceu sem forças para discutir. O quarto era exatamente como Bené descrevera. Simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um ventilador de teto, uma janela pequena. Márcia tirou as botas, deitou-se sem tirar a roupa e apagou antes mesmo de perceber. Acordou com a luz do sol entrando pela janela. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Olhou o relógio. 9 da manhã. Dormira quase 5 horas seguidas. Algo raro. Levantou-se, lavou o rosto no banheiro anexo, prendeu os cabelos num coque frouxo e saiu. A oficina estava movimentada. Bené e o ajudante trabalhavam no motor do Scania, peças espalhadas sobre uma bancada improvisada. "Bom dia", ela disse, a voz ainda rouca. Bené ergueu a cabeça, limpou as mãos num pano sujo de graxa. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que esperava." "Ótimo. Tô quase terminando. Era a bomba injetora mesmo. Troquei por uma que tinha aqui, de outro caminhão que desmontei. Não é nova, mas tá boa. Vai te levar até onde precisa." Márcia sentiu um alívio profundo. "Quanto eu te devo?" Bené coçou a cabeça pensativo. "Olha, a peça eu já tinha. Mão de obra, sei lá, 200. Mas se tiver apertada, a gente dá um jeito. R$ 200 por um serviço que, em qualquer oficina de estrada, custaria o triplo." Márcia tirou a carteira, contou as notas, entregou 300. "Fica com a diferença." "Café, quarto, você me salvou." Bené aceitou, mas com uma expressão que deixava claro que não fazia aquilo por dinheiro. "Tá certo, vou só testar o motor e a senhora já pode seguir." Enquanto ele finalizava, Márcia caminhou até a lojinha. Comprou um salgado, um suco e sentou-se num banquinho de plástico do lado de fora. Observava o movimento, caminhoneiros enchendo o tanque, viajantes comprando água,
Crianças correndo entre os carros. Vida comum, simples, mas que de alguma forma a confortava. Foi então que percebeu uma mulher sentada num banquinho do outro lado do posto, segurando uma sacola de pano. Ela parecia cansada, o rosto marcado por rugas profundas, os olhos baixos. Havia uma tristeza nela que Márcia reconheceu imediatamente, porque era a mesma que carregava. Sem pensar muito, Márcia levantou-se e caminhou até ela. "Tudo bem?" A mulher ergueu o olhar surpresa. Tudo sim, mas a voz tremia. Márcia sentou-se ao lado. "Eu sou Márcia, caminhoneira. Tive um problema no caminhão e parei aqui. E você?" A mulher hesitou, mas algo na presença de Márcia a fez abrir-se. "Eu sou Dalva. Moro ali perto. Vim esperar o ônibus para a cidade. Preciso resolver umas coisas no hospital. Você está bem de saúde?" Dalva balançou a cabeça. "Não é para mim, é para o meu marido. Ele teve um derrame faz 3 meses. Está em casa, mas precisa de fisioterapia, remédio, e eu não sei como vou pagar." Márcia ouviu em silêncio. Reconhecia aquele tipo de dor, a impotência diante do sofrimento de quem se ama, a sensação de estar lutando sozinha contra o mundo. "E você vai sozinha?" "Vou. Meu filho trabalha. Não pode faltar. É só eu mesmo." Márcia respirou fundo. Pensou na própria vida, nos anos de solidão, nas vezes em que desejou ter alguém ao lado, nem que fosse só para dividir o peso. "Posso te acompanhar? Meu caminhão vai ficar pronto daqui a pouco, mas eu tenho tempo. E às vezes é bom ter companhia." Dalva olhou para ela com surpresa e gratidão. "Você faria isso?" "Faria." E naquele momento, sem perceber, Márcia estava dando o primeiro passo para fora da própria solidão. Não porque alguém a salvara, mas porque ela escolhera salvar alguém. O ônibus chegou 20 minutos depois. Um veículo velho, barulhento, com bancos desgastados e janelas embaçadas. Márcia e Dalva subiram, sentaram-se juntas no meio. A viagem até a cidade levaria cerca de 40 minutos. Durante o trajeto, Dalva contou mais sobre a vida. O marido, seu Arlindo, havia sido pedreiro a vida toda. Homem de poucas palavras, mas trabalhador, honesto. O derrame o pegara de surpresa. Ele estava misturando cimento quando desabou. Ficara 2 semanas internado. Agora em casa dependia de Dalva para tudo. Banho, comida, remédios. "E o pior", Dalva disse a voz baixa, "é que ele se sente inútil. Fica olhando para a parede, sem falar. Eu sei que ele sofre, mas não sei como ajudar." Márcia escutava, assentindo de vez em quando. Reconhecia aquele tipo de luta, não apenas física, mas emocional. A luta de quem cuida, de quem carrega, de quem não pode desmoronar, porque é o único pilar que resta. "Você é forte, Dalva", Márcia disse finalmente. Dalva sorriu, mas era um sorriso triste. "Nem sempre me sinto assim. Ninguém se sente, mas a gente segue." Chegaram à cidade, uma pequena município com ruas de paralelepípedo, casas simples, comércio tímido. Desceram na frente do hospital, um prédio baixo, pintado de verde água, com um pátio de espera cheio de gente. Dalva dirigiu-se ao guichê da marcação de consultas. A atendente, uma moça jovem de expressão cansada, verificou o sistema. "Dona Dalva, a fisioterapia do seu Arlindo está marcada para a semana que vem. Hoje não tem vaga." Dalva empalideceu. Mas eu vim de longe. Não tem como encaixar?" "Não, senhora. Tá tudo lotado." Dalva insistiu, a voz falhando. A atendente repetiu, agora irritada. Márcia observava, sentindo a frustração crescer dentro de si. Conhecia esse tipo de burocracia, essa frieza institucional que ignora o sofrimento humano. Ela aproximou-se. "Moça, ela veio de ônibus com dificuldade. Não tem como dar um jeito?" A atendente a olhou com desprezo. "A senhora não é da família?" "Sou amiga. Então não posso dar informação." "Próxima." Márcia sentiu o sangue ferver, mas engoliu a raiva. Puxou Dalva gentilmente pelo braço. "Vem, vamos tentar outra coisa." Saíram do hospital.
Dalva estava à beira das lágrimas. Márcia olhou ao redor pensando. Havia uma farmácia em frente. Entraram. O farmacêutico, um senhor de óculos grossos, as atendeu com paciência. Márcia explicou a situação. Ele ouviu, pensativo, e disse: Olha, fisioterapia eu não faço, mas posso indicar uma fisioterapeuta que atende particular, com preço camarada. E os remédios do seu Arlindo, vocês têm a receita? Dalva entregou um papel amassado. O farmacêutico conferiu. Esses aqui têm genérico. Sai bem mais barato e eu posso dar um desconto. Dalva olhou para Márcia esperançosa. Márcia assentiu. A gente leva. Compraram os remédios. O farmacêutico anotou o telefone da fisioterapeuta num pedaço de papel. Dalva guardou tudo com cuidado como quem guarda tesouros. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada mesmo. Márcia sorriu. A gente se ajuda, Dalva. É assim que funciona. Voltaram de ônibus. Durante o caminho, Dalva adormeceu, a cabeça apoiada no ombro de Márcia. E Márcia, olhando pela janela, sentiu algo estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Ela não estava mais sozinha e percebeu que talvez nunca precisasse estar. De volta ao posto, Márcia encontrou o Scania pronto, o motor roncando forte e estável. Bené limpava as mãos, satisfeito. Tá nova, pode seguir tranquila. Ela agradeceu novamente, despediu-se de Dalva com um abraço longo, trocaram telefones, prometeram manter contato. Dalva seguiu a pé para casa, acenando até sumir na curva da estrada. Márcia subiu na cabine, ajustou os espelhos, respirou fundo. Estava prestes a ligar o motor quando Toninho apareceu, caminhando até a janela. E aí, companheira, tudo resolvido? Tudo, graças a você. Toninho deu de ombros. Eu só fiz uma ligação. O resto foi o Bené. Márcia sorriu. Você sabe que não foi só isso. Ele ficou em silêncio por um instante, depois disse: Posso te contar uma coisa? Claro, eu também já fui parado por alguém há muitos anos. Estava numa situação bem ruim. Caminhão quebrado, sem dinheiro, sem ninguém. Um caminhoneiro parou, me ajudou, pagou o conserto, não quis nada em troca, só disse: quando você puder, ajuda outro, e eu prometi que ia fazer isso. Desde então, sempre que vejo alguém parado, eu paro. Márcia sentiu os olhos arderem. Obrigada por ter parado por mim. E você também vai ajudar outro, né? Eu vi como você cuidou daquela senhora. Márcia assentiu, incapaz de falar. Toninho bateu de leve na porta do caminhão. Boa viagem, Márcia. E dirige com cuidado. Ela seguiu. A estrada estava clara agora, o sol alto, o céu azul. Márcia dirigia devagar, saboreando cada curva, cada paisagem. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia pressa, não sentia peso. Pensava em Dalva, em Toninho, em Bené. Pensava em todas as mãos que se estenderam, em todas as palavras gentis, em todos os gestos simples que juntos formavam uma rede invisível de solidariedade. E pensava em si mesma, nos anos em que acreditara estar sozinha, nos anos em que construíra muros ao redor do coração, com medo de ser ferida, de ser decepcionada, de ser esquecida. Mas a verdade, e isso lhe veio como uma revelação quase mística, era que nunca estivera sozinha. Havia sempre alguém, sempre uma luz, sempre uma chance de conexão. Ela só precisara permitir ser ajudada, permitir ajudar, permitir confiar. Márcia ligou o rádio. Dessa vez pegou uma estação clara. Tocava uma música sertaneja antiga, daquelas que seu marido gostava. Ela cantarolou junto, a voz desafinada, mas feliz. E percebeu que, pela primeira vez em 17 anos, não sentia culpa por estar feliz. 3 semanas depois, Márcia estava em casa, em Goiânia, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Márcia, é a Dalva. A voz estava diferente, mais firme, mais alegre. Dalva, como você tá? E o seu Arlindo? Tô bem. E ele também. Olha, eu te liguei porque aconteceu uma coisa. Márcia ficou tensa. O quê?
Lembra que você me ajudou a comprar os remédios e a achar a fisioterapeuta? Lembro. Então, o Arlindo começou a fazer fisioterapia e ele melhorou, Márcia. Muito. Já está andando de novo com bengala, mas andando. E sabe o que ele disse? O quê? Que quer te conhecer, que quer te agradecer. Márcia sentiu a garganta apertar. Dalva, eu não fiz nada demais. Fez sim. Você não me deixou desistir. Você estava lá quando eu precisei. E não só isso. Você me lembrou que a gente não precisa passar por tudo sozinha. Márcia respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu que agradeço, Dalva. Você também me ajudou. Então, vem aqui em casa. Faz uma visita. Traz seu filho se quiser. A gente faz um almoço. Márcia prometeu que iria. E foi. No sábado seguinte, ela pegou a estrada de novo. Mas dessa vez, não sozinha. Rodrigo, o filho, aceitara o convite e a acompanhara. Durante a viagem, Márcia contou a história toda. O pneu furado que não aconteceu, mas a bomba injetora que falhou. O encontro com Toninho, a ajuda de Bené, o dia com Dalva. Rodrigo ouvia em silêncio, visivelmente emocionado. Mãe, eu não sabia de nada disso. Por que eu não conto? Mas talvez devesse. Chegaram à casa de Dalva. Uma construção simples, de tijolos à vista, cercada por um jardim caprichado. Dalva os recebeu com abraços, lágrimas, sorrisos. Seu Arlindo estava sentado numa cadeira de balanço, magro, pálido, mas com os olhos vivos. Ele estendeu a mão trêmula para Márcia. Obrigado. Ela segurou a mão dele entre as suas. Não precisa agradecer. Preciso. Minha mulher me contou tudo. Você salvou ela. E salvando ela, salvou eu também. Almoçaram juntos. Galinhada, arroz, farofa, salada. Conversa fluía fácil, pontuada por risos, histórias, memórias. Rodrigo e Dalva descobriram que tinham conhecidos em comum. Seu Arlindo contou casos antigos de obra, fazendo todos rirem. E Márcia, sentada à cabeceira daquela mesa humilde, sentiu algo que não sabia nomear. Não era felicidade exatamente. Era plenitude. Era pertencimento. Era a certeza de que, naquele momento, estava exatamente onde deveria estar. Depois do almoço, Dalva chamou Márcia para o quintal. Mostrou um pé de jabuticaba carregado de frutos. Essa árvore foi plantada pela minha sogra há 50 anos. Todo ano dá fruto. E eu sempre penso, a gente planta mesmo sem saber se vai ver a colheita. Mas alguém vai ver. E isso basta. Márcia olhou para a árvore, para as jabuticabas negras brilhando ao sol. É verdade. Dalva pegou a mão dela. Você plantou algo em mim, Márcia, e eu não vou esquecer. E naquele instante, Márcia entendeu. Entendeu que a vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos, não pelos quilômetros rodados, mas pelas mãos que seguramos ao longo do caminho, não pela solidão que enfrentamos, mas pela companhia que oferecemos. Entendeu que salvar alguém é também salvar a si mesma. E que, no fim das contas, ninguém viaja sozinho. Porque a estrada, essa estrada longa, dura, implacável, é também o lugar onde nos encontramos, onde nos reconhecemos, onde nos tornamos verdadeiramente humanos. Márcia voltou para casa naquela tarde, o coração cheio de uma paz que não conhecia havia muito tempo. Rodrigo dirigia e ela, pela primeira vez em anos, estava no banco do passageiro, apenas olhando a paisagem. Mãe, ele disse, quebrando o silêncio, eu nunca te vi tão leve. Ela sorriu. É porque eu tô. O que mudou? Márcia pensou na pergunta. Tantas coisas. E, ao mesmo tempo, uma coisa só. Eu parei de carregar sozinha. Rodrigo assentiu, compreendendo mais do que as palavras diziam. Nas semanas que se seguiram, Márcia continuou rodando. Mas agora fazia algo diferente. Sempre que via um caminhoneiro parado, um viajante em apuros, alguém precisando de ajuda, ela parava. Oferecia água, um telefonema, uma palavra de conforto. Não porque se sentia obrigada, mas porque queria.
porque havia aprendido que cada gesto, por menor que seja, cria ondas. E essas ondas alcançam lugares que jamais imaginaríamos. Toninho ligou algumas vezes. Tornaram-se amigos de estrada, trocavam mensagens, avisavam quando iam cruzar rotas. Bené mandou foto do Scania, reformado de outro motorista que ele ajudara. Dalva enviava áudios longos, contando as novidades de seu Arlindo, que já caminhava sem bengala. E Márcia, que por tanto tempo acreditara que sua vida era apenas carga, prazo e solidão, descobriu que era muito mais do que isso. Era propósito, era conexão, era amor, não romântico, mas algo mais profundo. Amor pela humanidade, pela fragilidade que todos compartilhamos, pela beleza de estarmos juntos nessa jornada. Numa noite, meses depois, Márcia estava dirigindo pela mesma BR-060. Chovia. As gotas batiam no para-brisa em ritmo constante, hipnótico. Ela reduziu a velocidade, atenta. Foi quando viu um carro parado no acostamento, pisca-alerta ligado. Uma mulher ao lado, tentando trocar o pneu, encharcada. Márcia não hesitou. Parou o caminhão, desceu, aproximou-se. "Precisa de ajuda?" A mulher olhou para ela, surpresa e aliviada. "Preciso. Eu não sei trocar pneu." Márcia sorriu. "Eu sei. Vamos lá." Trabalharam juntas, sob a chuva, em silêncio solidário. 15 minutos depois, o pneu estava trocado. A mulher, agradecida, tentou pagar. Márcia recusou. "Não precisa. Só faz o mesmo por alguém quando puder." A mulher assentiu, os olhos marejados. "Vou fazer. Prometo." Márcia voltou ao caminhão encharcada, mas sorrindo. Seguiu pela estrada, o coração aquecido, e percebeu que, de certa forma, ela nunca mais estaria sozinha, porque levava consigo todas as pessoas que a ajudaram, e todos aqueles que ela ajudara, e todos os que ainda ajudaria. Uma corrente invisível, mas inquebrantável. Uma rede de bondade tecida pacientemente, um gesto de cada vez. A estrada continuava, longa e incerta. Mas Márcia não tinha mais medo, porque sabia agora que sempre haveria alguém, sempre uma luz na escuridão, sempre uma mão estendida, e que, no fim das contas, o que nos salva não é a força que temos para seguir sozinhos, é a coragem de aceitar companhia. 3 anos depois, Márcia se aposentou. Vendeu o Scania, mas não antes de fazer uma última viagem. Percorreu o Brasil de ponta a ponta, visitando todos os lugares onde fora ajudada e todos aqueles que ajudara. Em cada parada, reunia-se com velhos amigos. Compartilhava refeições, histórias, abraços. E plantava simbolicamente uma semente, às vezes literal, uma muda de árvore, às vezes figurada, uma palavra de esperança. Toninho organizou um encontro de caminhoneiros em sua homenagem. Bené preparou um churrasco no posto. Dalva e seu Arlindo receberam-na com festa, o quintal enfeitado, música sertaneja ao vivo. E Márcia, rodeada de pessoas que amavam-na não pelo que ela possuía, mas pelo que ela era, sentiu que sua vida, afinal, tinha valido a pena. Não pelos quilômetros rodados, não pelas cargas entregues, mas pelos corações tocados, pelas vidas transformadas, pela teia invisível de bondade que ela ajudara a tecer. Hoje, Márcia mora perto do filho, em São Paulo. Cuida dos netos, faz trabalho voluntário numa casa de apoio a caminhoneiros, conta histórias da estrada para quem quiser ouvir. E sempre, sempre, quando alguém lhe pergunta sobre a vida, ela responde: "A estrada me ensinou tudo. Me ensinou que a gente nunca está sozinho, por mais que pareça. Que há bondade em lugares inesperados. Que um gesto simples pode salvar uma vida. E que o que a gente dá, de alguma forma, sempre volta." Ela faz uma pausa, olha para longe, como se ainda pudesse ver a BR-060 se estendendo ao horizonte. A estrada é dura, mas também é generosa. E se você abrir o coração, vai encontrar companhia. Sempre. E você, que chegou até aqui, até o fim dessa história, talvez também esteja carregando algum peso,
Talvez se sinta sozinho. Talvez acredite que não há saída, que ninguém entende, que o caminho é longo demais. Mas eu te digo, como Márcia diria, você não está sozinho. Há bondade ao seu redor, esperando ser vista. Há mãos prontas para se estender, se você permitir. Há luz, mesmo na madrugada mais escura. E há esperança, sempre, sempre há esperança. Porque a vida, como a estrada, é feita de encontros. E cada encontro carrega o potencial de nos transformar, de nos salvar, de nos lembrar que somos todos nós parte de algo maior. Se essa história tocou você, compartilhe. Deixe nos comentários de onde está assistindo, o que sentiu, se já viveu algo parecido. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque histórias como essa, histórias reais de gente como a gente, merecem ser espalhadas. E se puder, faça como Márcia. Pare por alguém, estenda a mão, plante uma semente de bondade, porque no fim, o que fica não são os quilômetros rodados. É o amor que compartilhamos. É a esperança que plantamos. É a certeza de que, enquanto houver gente boa no mundo, gente como Toninho, como Bené, como Dalva, como você, haverá sempre uma razão para seguir. Boa viagem. E que sua estrada seja iluminada por encontros que transformem sua vida, assim como Márcia foi transformada. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca está sozinho.